Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Albanese, CEO da rede Buda Spa. Estamos iniciando mais um BudaCast. BudaCast é um compilado de vários episódios em que a gente traz empreendedores da vida real, da rede Buda Spa, especialistas nas suas diferentes áreas, para que a gente consiga ter um papo profundo, bacana, descontraído, sobre coisas que vêm ao mundo do empreendedorismo. E a gente está aqui dentro de uma van, na cidade de São Paulo, a cidade rolando, vocês vão ver que tem carro passando atrás, a gente está aqui no nosso oásis, tranquilo, vamos tomar o nosso chá indiano, assim como é o Buda Spa, um oásis na rotina, e o tema de hoje é o que empreendedores aprenderam com o mercado financeiro. Então, aqui a gente tem 3 franqueados da rede Buda Spa, empreendedores egressos do mercado financeiro. Daniel está agora no finalzinho da jornada dele no mercado financeiro também, e a gente vai falar um pouquinho disso. Vou falar de cada um. Douglas, que está aqui ao meu lado, é profissional CFP, formado em administração de empresas, MBA em economia, 23 anos no mercado financeiro, 13 anos na posição de private banker. Que banco que foi? Passei por alguns aí, Gustavo. Alguns, então vamos falar disso. Tendo iniciado como trainee no Itaú Personalité, aqui tá certo, ó. Passagens pelo Deutsche, pelo Citi, pelo Santander, Safra, XP e por último superintendente na área de relação com investidores da Asa Investments. Bem-vindo. Arthur, boa Arthur. E franqueado Vila Mascote, agora recente, Chácara Santo Antônio. Isso aí. Arthur, consultor, gerente financeiro com mais de 20 anos de experiência nas áreas de gestão administrativa, financeira e bancária. Atuou por mais de uma década no Banco Bradesco, com forte atuação na área de varejo, cartões, contas empresariais, segmento Prime e Private. Além de ter experiência sólida na área de investimentos, sendo certificado pela Ambima, graduado em administração de empresas, MBA pela GV, formação técnica em treinamento pelo Senac. Então você já treinou e está familiarizado com esse ambiente aqui. E é CEO da empresa E30 Fitness, Taverna Malte, coautor do livro Evolução Financeira. Olha que bacana, não sabia dessa, Arthur. E franqueado Vila Zeline, agora daqui a pouco Santo André também, uma próxima unidade. Boa. Daniel, então tá aqui com a gente, casado com Mariana, espera de nosso primeiro filho, Theo. Parabéns. Obrigado. Show. Deve chegar ao final de novembro, natural de Ourinhos, interior de São Paulo. Tenho amigos de Ourinhos. Formado em análise de sistemas pela FATEC, pós-graduação em administração de empresas pela GV, extensão internacional na Universidade de Califórnia em San Diego. Eu estudei lá, estudei em Berkeley também. Legal. Vou falar um pouco disso daí. Estou no mercado financeiro por quase 14 anos. Todos bem-vindos. Vamos começar então o nosso BudaCast. Antes de começar, a gente tem um ritual da xícara, você estava me perguntando. Então, cada um aqui estamos tomando nosso chá indiano. Só que a gente tem uma frase aqui. Eu amo processos. Douglas, eu amo empreender. Amo vendas. Amo vendas. Eu amo gestão de pessoas. Você sabe que o meu processo tá na veia de tudo, ainda mais modelo de franquia em que a gente tem que protocolar de coisa a coisa, passo a passo. Para mim, processo é da veia, então calhou bem para mim. Douglas, e o teu? Empreender é um desafio, né? Ser empreendedor é literalmente você passar por tudo ali, desde ser feliz e ter a dor também, né? Então, eu acho que eu tô aprendendo a cada dia, mas é um negócio que acho que todo mundo tem ali de alguma forma uma veia empreendedora e tá sendo muito bacana. Tá do lado de cá agora. Boa. Show, Arthur. E o teu? O que é? DNA, né? Vendas. Banco, que mais tem todo dia, né? O tempo todo. Vendas, reconhecimento, campanhas. É isso, fez parte da vida e faz, né? Tem incentivos também, né? Vendas vem com incentivo junto. Tem um bônus no final do ano, tem toda a parte que a gente fala disso daí. E aí? Gestão de pessoas, acho que para mim é muito gratificante, né? Conseguir, olhando tanto na carreira no mercado financeiro quanto agora empreendendo, conseguir ajudar pessoas a se desenvolverem, conquistarem ali as ambições, os sonhos, né? Então conseguir fazer parte e acompanhar a evolução das pessoas é algo que mexe comigo e é bem bacana. Pô, que bacana. Vamos entrar então no nosso tópico. E assim como vocês, eu também sou egresso de mercado financeiro. Então eu estudei finanças, fiz direito aqui, estudei finanças em Berkeley, nos Estados Unidos, fui trabalhar na Bear Stearns em São Francisco, voltei para cá fazendo M&A, IPO no Credit Suisse, fiquei com uma vida louca até 2008, o Buda Spa em paralelo começou em 2001, quando a gente teve uma iniciativa, só que em 2008 falei, ufa,
chega, vou direto empreender. E quando eu mudei, eu tomei essa decisão que foi porque assim, a gente falava lá que trabalhava 100 horas por semana, a época de IB lá era uma loucura, puxado, era um dia de felicidade, 364 dias esperando o dia de felicidade. Esse um dia de felicidade era o dia do bônus, fala, puta, vale a pena, vou ficar mais um ano. Porque todo mundo aparecia assim, vou largar, vou mudar, não sei o quê, mas quando vinha o bônus, você fala, putz, cara, eu não vou ficar mais um pouquinho. Tanto que quando eu saí, muita gente vinha falar comigo, eu sentia, os caras falavam e me chamavam de Albanese lá, né? Porque eu sentei do lado, meu nome é Gustavo Albanese Santos, me colocaram do lado do outro cara que chamava Gustavo Santos, a partir daí tive que mudar de nome, virou só Albanese. E aí chama Albanese, a gente, cara, eu sentia que todo mundo queria fazer o que eu tava fazendo, mas fala, e aí, o que você vai fazer e tal, ficava aquela dose de vontade, tá, também, mas nunca ninguém tinha muito coragem. Douglas, conta você, como é que foi esse movimento, por que você decidiu sair, fala um pouco o que você fazia, como é que era a tua rotina, e você fala, como é que foi essa transição aí? Eu estava contando para eles agora, né, ali, um bate-papo rápido. Eu comecei com um treininho no Itaú, no Personalité, e ainda tinha a placa lá, Banco Francês Brasileiro, né? Então foi ali que tudo começou. E para mim foi uma virada-chave muito grande, porque eu trabalhava num segmento de auditoria e consultoria, mas era assim, era o peão lá das top 5 ali, KPMG era onde eu estava. Então, quando eu vim para o banco, eu já falei, putz, o meu primeiro contra-cheque, o Lerite ali, já foi um negócio maravilhoso, como trainee ainda, né? Eu falei, putz, é aqui que eu quero ficar, né? Era garoto, tinha 20 anos, sei lá. Então, foi uma experiência, assim, sensacional, e dali para frente passei por outras instituições também, mas sempre no segmento de alta renda. E aí, meu contato com o Buda Spa foi exatamente no Santander, que lá na torre tinha uma unidade lá, tinha uma unidade lá dentro, exato, no JK. E aí a gente conheceu como cliente ali, foi o primeiro contato de fato com o Buda. E aí, assim, aquele negócio sempre de empreender, mas veio alguns anos depois, né? Eu acho que isso aí veio de fato. Eu abri a primeira unidade, que é da Vila Mascote, há um ano, exatos um ano. Mas eu e minha esposa, que também é do mercado financeiro, a gente sempre com aquele negócio, putz, vamos ter um plano B, um plano B, um plano B. E aí, no final de 23, esse plano B acabou virando plano A para mim, né? Que a gente começou as conversas com o Buda, e aí vimos uma oportunidade ali de realmente fazer um negócio diferente, né? Então, foi ali que foi o primeiro contato. Mas a tua vontade, num determinado momento desse negócio empreender, era mais porque te brilhava aos olhos a possibilidade de empreender e construir um negócio? Ou você falava, esse momento que eu estou aqui, mercado financeiro, não é para a vida toda, quero uma outra... Ou um pouco dos dois também, eu acho que teve um pouco dos dois, Gustavo, porque assim, o mercado financeiro, principalmente na minha área de alta renda, de 2017 para cá, ela teve passou por uma revolução enorme, né? A gente teve a entrada, por exemplo, da XP, revolucionou o mercado, então assim, o mercado ele mudou muito ali, em específico no meu segmento, né? E dali para frente eu falei, putz, não é bem isso que eu acho que eu me enxergo daqui a 5 ou 10 anos, né? Então, aquele negócio de buscar algo para empreender era o que começou a ficar um pouco mais forte ali em mim. Eu falei, preciso buscar alguma coisa diferente. Então, acho que essa virada de chave, ela começou ali a partir de 2017. E aí eu comecei a trabalhar muito aquilo dentro de mim, em contato com a minha esposa, a gente olhando assim, o que a gente vai fazer, né? E o primeiro, acho que a primeira coisa que veio à nossa cabeça, assim, a franquia acho que é um caminho, porque o negócio já tem ali, já meio formatado, talvez ajude, porque a gente não tem experiência nenhuma, quem é do mercado financeiro nunca parou para olhar outras coisas, né? Você fica ali limitado só aquilo que você faz dia a dia. E eu falei, talvez franquia seja um caminho, né? E aí, pô, mas e o que, né? E o que? E aí foi uma sequência de coincidências, né? O Buda Spa, assim, de fato é uma história longa, mas foi uma sequência de muitas coincidências para a gente estar aqui, né? Desde o primeiro contato com uma pessoa especializada na área de franquias, que atendia o Buda, inclusive, que a gente encontrou no final de semana um curso de PNL lá que a gente fez, e ele começou a dar assim uns starts, uns insights pra gente. Ele falou, cara, vocês já olharam a área de saúde e bem-estar? Aí em alguns contatos com ele, eu estava assim sentado literalmente num banco de shopping, conversando com ele e pensando assim, bem-estar. Eu olho para trás, eu vejo a concorrência, a Clínica Oriental atrás de mim, né? Eu falei, pô, não é possível, né? Então foram várias coincidências que vieram. E o mundo foi dando caminho. Foi dando caminho e acabamos chegando aqui, enfim, hoje estamos aí na segunda unidade, foi muito bacana. Bom, show. E aí, Arthur, como é que foi a tua, assim, de
mudança, de que te fez transicionar de um mercado que é bem diferente para empreendedorismo? Você já empreende há mais tempo, né? Você tem outros negócios. Como é que foi essa virada aí? Passa um filme, né? Impossível. Bom, comecei também, treinei no banco, comecei na área de atendimento, principalmente de call center, foi onde eu comecei, então ralei muito ali, ouvindo reclamações, trabalhando no varejo direto, então com o público só tinha diferença ali do que estar no telefone, estar pessoalmente. Então isso foi ganhando uma bagagem muito grande para você se aproximar com o cliente de alguma forma, entender a necessidade. E acho que o ponto-chave foi quando eu trabalhei na ouvidoria, trabalhei quase um ano na ouvidoria, e na ouvidoria acho que foi um choque de tudo do banco, né? Tudo que acontece no dia a dia no Brasil todo. Então a gente estava acompanhando um cliente lá em Belém do Pará que não conseguia depositar, até um cliente que estava aqui em São Paulo que não conseguiu estacionar o carro. Então era todo tipo de reclamação. Então isso trouxe uma bagagem. Com isso eu passei internamente uma área de recrutamento e seleção. Então eu fiquei numa área de treinamento do banco, então onde eu consegui ampliar. E começou a surgir aquela necessidade de conseguir passar um pouco o que você sabe para formar novos trainees. Então, quando entrava novos clientes, novos funcionários no banco, e também treinar quem já estava há muito tempo, né? Falando 30 anos, 40 anos em banco. Quando eu comecei a ter o contato com muita gente no banco, que tinha muito tempo de casa, isso começou a trazer uma, assim, nossa, será que eu quero isso? Né? Será que eu vou ficar aqui 40 anos, 50 anos? Se deixar, o banco quer que você fique muito tempo, né? Mas foi... Tem um programa de stock option, de remuneração, os vestings e tudo para não sair. Tudo para incentivar você a ficar lá. E quando eu decidi falar, não, preciso sair daqui, que eu encontrei um ponto ali que eu vi que o meu conhecimento poderia passar ali a fronteira do banco e chegar até o cliente, quando eu abri a minha empresa de consultoria financeira para ajudar aí, pequenas e médias empresas e começar a atender o empreendedor, aquele que está ali começando na correria do dia a dia, não conhece nada, não sabe o que está fazendo, ou ele faz porque gosta, mas não conhece a parte operacional. E isso ajudou bastante e eu identifiquei bastante nessa jornada na área de bem-estar. Então, com isso, eu tenho 2 sócios no meu estúdio aqui em São Paulo, no Jardim Paulista. Investi em academias, né? Então, achei como juntar o conhecimento financeiro. Que foi em academia? Eu abri ela em 2025, 2020. 5 anos. 5 anos. E comecei a ajudar outras academias. A pandemia ajudou muito porque eu consegui, né, ajustar o financeiro de algumas academias clientes. E eu comecei um processo de entender que o meu conhecimento financeiro poderia ajudar na área de bem-estar. E foi quando o Buda era, na verdade, um caminho que já estava comigo há muito tempo, porque eu trabalhava perto de uma unidade em Higienópolis, ia no Buda constantemente como bancário, e aí eu falei, caramba, deixa eu pesquisar a área de bem-estar, e comecei a ver quanto aquilo poderia também fazer uma junção com a área fitness. Então foi um casamento perfeito, porque juntei o conhecimento na área fitness e como aquilo poderia complementar com o bem-estar. E aí os meus atuais sócios, o Heitor e a Luana, são da área fitness, eram clientes meus de consultoria e pessoas que, né, além de parceiros, amigos, e que conseguiam ali identificar também esse mesmo necessidade de chegar até o Buda. E aí chamei eles e foi uma parceria de sucesso, e, né, daí com a unidade da Vila Zelina todo vapor, e agora já... Agora na expansão. Nem imaginava agora mais uma unidade. Queremos mais, viu? Quando começa, o bichinho do empreendedorismo pica, é difícil, né, sair dele. Bacana. E aí, Daniel, como é que... E você tá porque você começou há 14 anos, você aí foi fazendo essa transição para empreendedorismo, um tempo em paralelo. Me conta um pouco como é que foi, porque também depois a gente vai falar do risco e retorno, né? Você fala, peraí, eu inicio. Como é que foi isso? Muito curioso, assim, acho que sempre trabalhei ou na área de tecnologia ou aqui no banco. O banco é minha segunda empresa aqui de carteira. Mas eu acho que sempre dentro de mim tinha uma pegada aqui de empreender, assim. Não sei de onde que vem, talvez o meu avô, que eu nunca conheci, mas por parte de mãe. Mas é algo que sempre eles falam ali, que sempre tá pulando de um lado pro outro. Eu acho que isso veio um pouco dele. E no banco isso foi muito curioso. Na minha trajetória, eu comecei a refletir, né? Então, assim, a energia que eu vou gastar, né, me desenvolvendo, pensando aqui na carreira do banco versus alguma outra coisa que eu também vou gastar energia, mas seria minha, eu falei assim, acho que ali tem alguma coisa. E não tá ali, mas em 15, 16 também, eu dei o primeiro passo empreendendo, eu abri uma micro franquia ali, era uma franquia de petit gâteau em shopping. Era uma
tive duas ali também, mas foi dos extremos, assim, foi da empolgação até uma parte não legal ali. Mas nunca desisti, né? Então, Que ano que foi? 2000 e? foi 15, 16. Ficou um ano ali, como quase todas as empresas aqui, né? No CNPJ ali não dura muito mais de um ano. E aí não deu certo. Mas aquela chama ficou aqui dentro de mim ainda. E aí continuei trabalhando no banco, fui desenvolvendo ali minha carreira. E coincidentemente, a minha atual esposa era namorada ali na época, tinha uma casa no Campo Belo, um apartamento. E aos domingos a gente sempre ia andar. Andar pela rua, ia pra lá, pra cá. E um dia a gente estava andando numa rua que tinha uma feira. Falei, caramba, Buda Spa, o que é isso daqui, né? Aí eu fui pesquisar, não conhecia. E eu dei pra ela um day spa de aniversário. Ela fazia aniversário dia 5 ali de fevereiro, era bem próximo. Putz, ela tava passando um momento mais estresse ali, mais difícil. Ela foi e adorou, assim. E aí falei assim, putz, ali tem alguma coisa, né? E depois a gente começou a olhar, começou a receber ali as propostas, a gente começou a conversar aqui com o time, foi um ano nessa conversa de avaliar risco, retorno, olhar e tudo mais. E aí, até que apareceu uma oportunidade lá na Zona Norte que falei assim, não, isso aqui eu acho que é pra gente, né? Até aproveitando ali como é que a gente aproveita. É uma unidade menor, em shopping, então era uma unidade que permitia... Já estava andando, foi um repasse, andando, né? E ajustava, porque o começo ele é denso, né? Da operação, você tem muito ajuste, não que um repasse não tenha, mas é a operação que já tá rodando. E aí ele falou assim, acho que aqui né? A gente se conectou com o propósito, acho que uma coisa diferente da minha primeira jornada empreendendo aqui para agora para o Buda, com a segunda unidade, foi essa conexão com o propósito, né? A gente começando a unificar muito ali na recepção, acompanhando o cliente, a gente consegue ver o poder de transformação, né? As pessoas entram de um jeito e saem de outra forma. Isso ali foi bem gratificante, né? Então essa conexão ali entre conseguir falar assim, putz, a energia que eu estou gastando aqui, que eu tenho que gastar mais para fazer uma carreira versus fazer uma coisa que eu me conecto com um propósito, que eu consigo me identificar, eu consigo trazer o bem para a pessoa, juntar tudo isso foi o que motivou, né? E é curioso como que a vida ali vai direcionando os caminhos para as coisas acontecerem, né? Então, esse é um pouco da minha história aqui, do meu motivo. E esse negócio que você falou de propósito, puta, isso para mim, cara, é a base de qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Eu lembro assim, uma das motivações minhas lá na época de banco também, fazia operação de M&A e IPO e tinha muito contato com executivos sêniores, presidente, fundador, o CEO, e aí era uma época que eu estava até relativamente início de carreira e eu começava a entender como é que o cara pensava e a visão estratégica, qual que era o caminho, como que era aquela transformação. Eu fui vendo que o negócio que quem gerava impacto no país era o cara do lado de lá, empreendedor, empresário que gira economia, contrata, gera emprego, cria transformação, inova, faz a vida, o universo ele está em constante dinamismo e evolução. Se a gente não tem pessoas, empresas, negócios acompanhando, a coisa não vai. Eu falava, puta, eu quero estar do outro lado da mesa. Isso daí eu fui maturando e na hora que bateu a chavinha eu falo, não interessa o que vier de bônus, em fevereiro eu saio. E aí veio, eu já estava decidido, agora... Tem um ponto que a gente que é de mercado financeiro é muito uma cabeça também matemática e pragmática da coisa. E às vezes a gente fica muito na conta, peraí, eu vou tirando o risco, não faz sentido eu sair de onde eu tô. Tô numa, tenho lá uma, entre aspas, uma renda fixa de valor alto, que eu tô vou começar a empreender, tá meio encaminhado, pode ser uma franquia, pode ser um negócio novo, pode ser outra coisa, mas assim, não tá livre de risco. Eu vou ter a curva e pode ser que não dê certo e pode ser que eu trabalhe 5 anos e não ganhe o que eu estava ganhando antes, tá? Tanto que para mim, quando eu saí do banco, foi uma decisão que assim, eu vou muito mais na linha do propósito, que me motiva, etc. Eu demorei quase 10 anos para ganhar o que eu ganhava no banco. Então assim, foi uma cura e no começo era só colocar dinheiro e etc. Então, muita gente quando não tem a cultura empreendedora enraizada e não está com o propósito, o cara desiste na primeira curva ali, né? Então, o que eu queria perguntar para vocês, como é que foi a conta? Porque assim, a conta é difícil. Você falou, deixa eu fazer a conta, quanto que eu vou tirar, porque também não dá para não fazer conta, né? Você fala, tem que fazer, mas assim, o risco tem uma parte da intuição e vontade. Como é que vocês administraram a decisão de vou sair, você
quero te ouvir também, né, Daniel, que você está nesse momento que você ainda continua a operação para dar o próximo passo, então foi uma transição aí cautelosa também do ponto de vista financeiro. Mas como é que vocês, Arthur, Douglas, viram isso? Assim, não é uma decisão fácil, né? Porque é o que você falou, largar aquele negócio ali que é a renda fixa, que te dá um conforto, e eu trabalhei muitos anos no banco, quando você olha e fala, putz, tem bônus aqui, tem um salário ali, tem as férias, tem um feriado. Eu ainda peguei a época que emendava feriadão, ficava 4 dias, ia pra praia, né? Hoje em dia, que saudade eu tenho disso. Hoje em dia... Aí desligava, né? Eu falo, ó, tem meus dias lá. Pois, assim, era maravilhoso. Então, assim, você deixar isso, acho que você consegue mais ou menos medir ali que riscos que você tem, né? Então, mas eu acho que tem também uma questão de ter o timing certo para isso, né? Então você tem que ter, obviamente, uma reserva financeira, porque você não sabe como é que vai ser o teu primeiro ano ali de operação, né? Então, no meu caso, a gente mediu muito bem isso e está tentando medir a cada dia, né? Então, a minha esposa, ela segue no mercado financeiro. Eu vim aqui para o lado de empreender, mas a gente está sempre conversando, sempre trocando. Mas a gente uma equalização de risco, né? Também, exato, né? Mas a gente sabe que, assim, medir exatamente o que vai acontecer, como é que vai ser, acho que não tem essa fórmula, né? Não existe isso, né? Então, é o que você falou, tem um risco, independente de ser um projeto A, B ou C, uma franquia, um negócio novo, mas a gente olha ali, pisa um pouco em ovos, vai devagar, mas eu acho que tem que ter, acima de tudo, você tem que ter aquele fôlego e tem que ter uma reserva financeira também para te segurar, né? Então, assim, tem muitas coisas envolvidas aí, né? Não dá para não ter conta também, não analisar. Não. Porque tem a parte da vontade, da emoção e etc., mas tem que saber onde está pisando, né? Tem que saber, Gustavo. Assim, a gente se debruça lá em planilhas de Excel, eu tive que resgatar todo o meu conhecimento em Excel ali para fazer contas, gráficos e fazer projeções. A gente hoje tem um sistema que ajuda pra caramba a gente ali também, então tem que estar olhando isso, né? Não adianta empreender, investir, não saber onde você está colocando dinheiro, de repente investindo mais onde não tem necessidade. Então tem muita coisa envolvida ali que só quem está do lado de cá, acho que cada dia você aprende um pouquinho, né? Legal. E aí, Arthur, você fez conta ou foi diferente? Porque eu não entrei em franquia, né? Então eu comecei a empreender por conta própria. Foi mais difícil ainda. Mais difícil. Você não dá 2 passos, você dá 20 para trás, né? Aí você vê o quanto você tinha segurança financeira ali na empresa, e quando você sai por conta e agora você paga todas as contas da empresa. E que sobra, você fala assim, agora? Ou não sobrou nada, eu tenho que pegar dinheiro emprestado. Então, foi desafiador, porque o meu ramo, né, de financeiro, principalmente com o empreendedorismo, eu fui aprendendo com outros empreendedores. Então, quando o empreendedor falou para mim assim um dia, Arthur, seja bem-vindo ao empreendedorismo. Aguarde que vai ter dia que você vai contar as moedinhas. E eu não entendia muito. Quando eu passei a fazer isso, eu falei, caramba, né? É muito. É na vírgula, é no detalhe. Então, começar do zero, você tem que dar passo para trás, para frente, vai. Então, foram desafios. E com isso eu fui aprendendo, fui entendendo como funciona, que a ampliação do seu conhecimento financeiro não é só financeiro, você tem que ter vendas, gestão de pessoas, marketing, você tem que fazer tudo, 360. Então foi muito bom, isso ajudou, né, a entender como o negócio opera. E o mercado fitness, né, ligando um pouco com a franquia, né, com o BodySpa, tem um trabalho muito interessante, porque você trabalha com bem-estar, você trabalha com qualidade de vida. E com essa qualidade de vida, ela é recorrente ou não. A pessoa busca atividade física, ela vai fazer ali pontualmente ou ela vai fazer sempre. Então o bem-estar também está ali muito, muito paralelo com a atividade física, né? Muita gente fala assim, mas eu pago para levantar peso. Eu não gosto. Mas se você fala assim, você quer uma massagem? Ele, eu quero. Então eu vi que também teve esse comportamento muito interessante para o público. E quando a gente escolheu a opção de franquia, foi por também ver o quanto a franquia tem já uma estrutura, tem os processos desenhados, já sabe, e a franquia é outra coisa, né? O tempo que o Buda tem mais de 20 anos, né? 25. Então, se o Buda chegar onde ele chegou, ele passou por erros e acertos, ele chegou hoje no molde, e ele está passando por melhorias. Então, acho que foi um casamento perfeito trazer esse conhecimento para a área do BodySpa. E aí foi engrandecendo a ação e atuação empreendedora tua nesse processo. Daniel, e aí? Você tá nesse momento, né? Eu tô nesse.
Acho que aqui, assim, eu não vou ser repetitivo, sem dúvida tem que fazer conta. E recentemente eu assisti a mesma peça 2 vezes, assim, no teatro do Murilo Gun, super recomendo ali. E acho que uma das coisas, entre as conversas aqui com a Mariana, minha esposa, que a gente vai fazendo, olhando, estudando também, é a gente se permitir algumas coisas, né? Porque, querendo ou não, assim, é muito seguro, né? Assim, todo dia X você sabe que você vai ter seu salário, no dia Y você vai ter ali o seu bônus, férias e tudo mais. Mas o sentimento, né? Eu acho que às vezes tem coisas que vêm de dentro e você fala assim, putz, deixa eu ouvir o que o meu corpo tá falando pra mim também. Acho que o meu também foi uma parte dessa. É assim, eu fiz conta, olhei, talvez, falando, mesmo no mercado financeiro, se eu fosse falar assim, putz, tô no meu mais seguro, putz, não. Mas eu acho que sentir ali também, que é o momento e que você tem alguma coisa a mais ali para contribuir, acho também importante, né? Assim, a conta é importante, mas às vezes a conta no matemática ali, talvez não dê aquela Não faísquinha vai ser nunca adicional. preciso um negócio. Então, acho que da minha parte fez isso, eu fiz isso, tá? Então a conta, olhei ali tudo certinho, tem minha reserva. Não, e você fez um processo fluido que é bem atípico até, né? Assim, quer dizer, muita gente tenta, mas poucos conseguem. Você fala, eu vou me manter no mercado financeiro ou em outro emprego e vou começar a empreender em paralelo. E aí, quando der certo, eu saio. Normalmente nunca dá certo. Porque ou você tá no negócio ou você não tá. Não tem como você dedicar energia e fazer as duas coisas prosperarem bem, atuar num campo, no outro. Por mais que você fala, resolvo, não é a mesma coisa. E foi uma coisa, o que eu acho que te ajudou e pegar a tua percepção também, é que você pegou, além de uma operação que foi um repasse e já estava andando, você e sua esposa também conseguiram trabalhar um pouco junto para ir lapidando ela até você falar, vou para uma segunda unidade, aí sim é o momento talvez de dedicar mais. Né? Exatamente. E aquilo assim, a gente tá aberto às oportunidades que surgem ali, né? Então, a gente sempre conversava isso, né? Energia dividida ali, eu conversando com outras pessoas também, né? Algumas terapias ali que eu faço. E é isso, assim, a gente precisa chegar um momento e você fala assim, não, beleza, eu vou me dedicar para isso aqui, porque eu me conectei, eu tenho aqui a minha reserva, que é super importante, mas eu me conectei com isso, vou fazer acontecer e agora vai ser uma nova realidade. Né? Acho que eu tô bem nessa fase, eu falar que dá aquele friozinho na barriga, né? Assim, não é fácil, mas é gratificante. Então acho que esse é um pouco da E você história. sabe que para mim teve um negócio que a coisa deu um pulo do gato e começou a acontecer quando eu realmente dediquei energia. Porque eu saí de banco e eu não fiquei integralmente dedicado para o negócio ainda. Como o negócio era pequeno, estava rodando, sobrava tempo, comecei a me ocupar comecei a fazer assessoria em M&A, comecei a investir em outros negócios, comecei a olhar. Chegou um determinado momento, eu estava trabalhando mais que eu estava no banco, uma loucura, sem foco. Falei, opa, peraí, não é isso. Na hora que eu tirei tudo, foquei, é que a coisa realmente prosperou, né? Agora, um outro ponto que, assim, a gente que trabalhava, né? A gente trabalhava no mercado, no meio corporativo, no meio corporativo, você tem lá, a tua equipe, a frente de trabalho, você está nichado naquilo, você tem gente que vai te ajudar em qualquer coisa, então você tem vamos dizer, um estilo de vida profissional, principalmente você vai galgando patamares, chega em patamares mais sêniores, que você já deixa de fazer algumas coisas que você fazia quando era analista, por exemplo. Agora, quando você vai empreender, essa regra cai por terra por completo. Você chega, a gente estava falando lá né, você está no atendimento, recepção e tem que atuar e etc. Assim, isso para vocês, e é um negócio que às vezes quem às vezes está assistindo a gente tem essa visão, como é que vai ser minha realidade, não tenho problema, não tem... Isso é uma coisa que tem uma adaptação necessária, normal, mas incomodou no começo e vocês se adaptaram? Ou foi uma coisa assim natural, você já tinha comprado aquilo e beleza? Não, no meu caso, sim, acho que empreender a gente já acaba ouvindo, muitas pessoas falaram, né, que você tem que fazer de tudo, né, numa operação. Então, o que você falou, você tem toda uma estrutura num banco, eu trabalhei só em bancos grandes, então quando você vai para uma operação, que primeiro você sai de um prédio, de uma torre lá enorme, e você vai para um negócio que é teu, que está numa casa, por maior que seja, e fala, caramba, 100% da gestão disso aqui está na minha mão, né? Então assim, desde sentar na recepção que a gente estava falando ali, que para mim foi um baita aprendizado,
tinha dias que eu estava ali na fúria do ódio porque não tinha ido a especialista, que acontece, depois eu respirava e falava, mas eu sempre olhava o copo meio cheio, eu falava assim, putz, que bom que eu tive a oportunidade de sentar aqui para entender, para entender a operação, né? Então, assim, foi muito legal quando isso acontece, e por mais que hoje, e acontece, acho que ninguém está livre disso aqui, quando você senta lá e fala, puxa, mas não está exatamente no formato que eu queria, né? O que eu tinha falado lá atrás. Então, assim, vamos dar um passo para trás, vamos ajustar aquilo lá, vamos fazer de novo. Então, assim, isso é com tudo, né? Desde da gestão de pessoas, do negócio, da manutenção do espaço. Então, quando você sai daquele bancão que te oferece tudo isso e vai para um negócio que você não tem nada daquilo que está 100% na tua mão, né? Fala, caramba, e agora, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Cara, vamos para cima e vamos fazer. Né? Se tiver alguma coisa assim, incomodou, você fala, puta, cara, vou ter que começar a fazer esse negócio, essa planilhazinha, vou ter que voltar. Você está falando, voltar para o Excel e fazer ou trocar a lâmpada também. Trocar a lâmpada. Assim, eu gosto de botar a mão na massa, assim, eu gosto de fazer ali as coisas também, mas tem isso, né, assim, você tem uma estrutura que te suporta. E uma coisa que eu aprendi muito a gente precisa de ajuda, né, então assim, quando a gente tá nessa fase, assim, você precisa fazer um monte de coisa sem saber o que você vai focar também, porque senão você também não faz nada. Perde o norte, né? Você começa com uma agenda por dia, chega no final, você não fez 10% do que tinha. Então, assim, você precisa de uma pessoa ali, de alguém que vai te ajudar numa área de marketing, numa área financeira, você vai precisar de ajuda. Então, isso foi o maior aprendizado para mim, né? Saindo de quem tem estrutura para quem não tem. Você precisa contratar pessoas, empresas ali para te ajudarem em áreas para você conseguir focar no que é importante. Né, pessoas, vender, que às vezes a gente, pelo menos na onde eu estava na minha experiência no banco, eu não estava tanto em contato com o cliente final, né, eu cuidava de jornadas digitais, ali, de experimentação. Então, conseguir focar nessas áreas, você precisa livrar seu tempo, então você precisa ter outras pessoas, outros parceiros para conseguir fazer acontecer. Sim, com certeza. Tem sentido até de parcerias, porque quando trabalhei muito no sentido de empreendedorismo individualizado, ali, que você tem que fazer tudo, também chegou um ponto que eu falei, não vou fazer tudo, preciso de pessoas ali. Hoje eu tenho bons parceiros, bons sócios, que a gente se divide muito bem ali nas tarefas, no potencial de cada um de desenvolvimento. Um é bom em vendas, outro é bom na parte de marketing, eu sou bom no financeiro, então vamos juntar as forças aqui. Trabalhei muito, no banco tinha muitos setores, né? Então isso é muito bom, porque cada um é bom naquela área. E quando você reúne isso, um time em prol de um negócio, você soma, né, fala que sempre duas cabeças, 3 pensam mais que uma, né, e melhor ainda. Então isso ajudou bastante a dividir as tarefas. O fato de Buda trazer, você fazer desde atendimento até uma limpeza de uma banheira, pô, quantas vezes limpa o banheiro ali? Mas você limpa ali, mas você tá um empreendedor, você limpa a banheira, você pensa assim, quantos banhos nós fizemos hoje, quantos eu tenho semana que vem, quantos eu vou fechar. A conta tá na cabeça. A conta tá na cabeça, é diferente, né? Então o empreendedor, quando ele entra na atividade, ele está ali o tempo todo. Então, ele traz a bagagem de banco, que ajudou muito nesse processo de setorização e ajuda muito também em fazer conta. Olha, quantos atendimentos, quantos eu posso fazer, como está o sistema ajuda ou não, o que eu posso melhorar. Então, acho que a bagagem corporativa ela traz essa necessidade de melhoria contínua. E você conseguiu trazer também, Arthur, de algum aprendizado que a gente tem em mercado financeiro, seja modelo de trabalho, forma de controle, gestão, você tem o que trouxe, foi exportado do mercado financeiro para o empreendedor que dificilmente não, mas naturalmente alguém que não atua em mercado financeiro às vezes não tem, você tem uma... Tem, assim, acho que o primeiro ponto-chave é incentivo em questão de vendas, reconhecimento, campanhas, metas. Então, todo dia lá na unidade a gente sempre está trabalhando com metas. Olha, a gente tem um painel semanal, um painel mensal. A gente acompanha os números desde a inauguração, a gente incentiva eles. Olha, se hoje a gente fizer, a gente até brinca internamente, ó, o melhor dia de vendas foi esse. Vamos ver se a gente bate esse recorde hoje. Então, a gente quando encosta, você percebe como o time trabalha em conjunto, né? E vai muito mais além das especialistas de atendimento. Quando você tem as terapeutas participando, envolvendo, né? Outro dia que aconteceu, acho que todos que estão assistindo a gente já passou por isso, quantas vezes a banheira, né, acabou transbordando e você corria ali. Só esqueceram de desligar. E esse clima, esse ambiente é tão interessante, porque quando a gente não estava na unidade nesse momento, a gente acompanhou esse terceiro momento que aconteceu,
A equipe estava ali ociosa, você viu quantas pessoas se mexeram, pararam de fazer o que estava fazendo ali, foram lá, ajudaram, riram, brincaram, manteram o silêncio porque tinha gente em atendimento, ou seja, aquele clima. Eu acho que isso o banco traz, né? O mercado financeiro traz muito essa cultura, essa participação, essa colaboração, e a gente gosta de aplicar isso dentro da unidade e ver como isso flui muito bem. É o clima organizacional, incentivos. Vocês tiveram, Douglas, alguma coisa que vocês trouxeram de rotina, mercado financeiro ou visão para a gestão do negócio? O que o Arthur falou agora, acho que é uma coisa que mexeu muito comigo desde o início, porque a parte de avaliação, né? Avaliação. O banco ele tem isso, ele segue muito isso à risca, né? Então você tem lá, conversa com 1, 2, 3 gestores, aí passa por um processo, é um sistema X, Y, Z, aí quando chegou aqui no Buda e que aí deu aquela parada, né, de fazer um pouco de tudo, falar assim, bom, deixa eu olhar agora como é que eu faço a parte estratégica do negócio também, né? Então quando eu olhei, me voltei mais ali para os manuais do Buda, achei, no primeiro momento falei, putz, tem um processo, eu só preciso implementar ou implantar isso aqui da forma correta, né? E quando eu pego, por exemplo, uma unidade que já tem um tempo maior, que essa que eu estou agora no repasse, eu vejo que as terapeutas que estão lá há mais tempo, elas dão um valor enorme para isso, né? E, é claro, é normal, né? Você quer ser reconhecido, você quer ser... A gente falou aqui do bônus na época do banco, né? Elas também querem ter ou a promoção dela ali, a elevação de categoria, ou querem ter uma comissão adicional. Então, quando a gente olha que assim, o modelo está lá, né? Cada um acaba implementando de um jeito, mas no fundo todas estão esperando por aquilo, né? E acho que o banco ele traz muito isso para nós, fala, putz, isso tem que ter aqui também, né? Eu tenho que fazer isso funcionar aqui, porque é o pote de ouro lá no final do arco-íris. Todo mundo tem, sim, cada um tem o seu incentivo pessoal, mas quando você coloca incentivo de meta, desafio e remuneração associada, isso... E os processos em geral, né? Assim, eu falei de um deles, né, que é de avaliação, mas... tem que ter processo, né? Assim, e quando você sai e fica um pouco mais na posição estratégica ali, eu acho que você vê que assim, esse organizacional, esses processos, eles trazem um tom diferente para o negócio, né? Você traz maturidade, você traz a parte de, como você falou, de meta, de você saber onde você vai chegar, ou aonde você tem que chegar, o time tem que estar entrosado para tudo aquilo, né? Então, assim, isso tudo eu acho que a gente aprendeu bastante em banco e tenta implementar. Tem alguma coisa que, assim, saudades do mercado financeiro? Você fala nessa parte aqui, você fala, puta, eu não volto, é isso, tô no meu caminho, mas, puta, isso aqui era legal. Você ainda tá vivendo um pouco isso na transição. Eu acho que, assim, algumas coisas que, não sei se vocês vão concordar, mas, assim, não tem como não falar dos benefícios, né? Era muito fácil ali no dia X ter ali seu plano de saúde, né, ter alimentação, refeição. Acho que os benefícios ali é algo que, de fato, ali somado com o salário, é o que... Mas, assim, a oportunidade de ampliar ali é mais, né? Pude até contribuir uma outra coisa aqui da questão dos processos que a gente traz do banco. Eu faço tudo isso também e uma coisa adicional que me ajudou muito é conseguir enxergar as coisas por parte, né? Assim, o banco é várias áreas, você tem que saber conectar ali as pessoas, parte 1, parte 2, parte 3. Então, também é algo que eu tento trazer aqui para cá na gestão, conseguir enxergar as coisas em micropartes e conseguir orquestrar tudo isso. E é uma profissionalização constante, né? Eu acho que tem um negócio que eu gosto muito do modelo de franquia, é que assim, apesar de já existir um modelo de negócio estruturado no caminho, testado, validado, ele é um corpo em construção e dinâmico. E esse dinamismo, esse aprendizado e desenvolvimento não vem só da franqueadora. A gente aprende muito com os franqueados e de experiências diversas que cada um fez, colocou na tua unidade, deu certo, e isso daí vai reconstruindo o negócio como um todo de maneira permanente, né? Isso é bem bom. Saudade de algum... Eu voltaria num ponto. No banco, a parte de recrutamento, seleção e treinamento. E avaliações de avaliação. Eu acho que essa parte é uma parte que é profissional o negócio. Que também foi um dos itens que eu vi também, que o Buda trabalhou bem essa parte. Na época eu não tinha na parte de treinamento uma universidade corporativa, então eu ajudei a participar da criação da universidade corporativa, então tive o quanto é valioso a parte de conhecimento. Então
portal de conhecimento que tem, né, no Buda, eu praticamente fiz todos os cursos, e eu falo de incentivo porque até quando você fazia os cursos, o banco premiava você com incentivo, porque você concluiu o curso, que você passou para a próxima etapa, tinha feedback. Eu sinto falta de feedback hoje, né? A gente que é gestor, que é empreendedor, a gente não tem, a gente dá feedback, mas a gente sente falta de ter aquele, né, aquele conselheiro, aquela pessoa ali do lado que vai, olha, faz isso, ó, você tá bem nisso, não tá bem naquilo. Então eu sinto falta hoje dessa parte de avaliação. Você vê como que tudo, grande parte do que vocês falaram é dinheiro, né? Financeiro em banco, incentivo é muito, é benefício, é reconhecimento de alguma premiação, é o bônus, isso tudo ele envolve, é uma matemática bem, você fala, ó, você tá aqui, o teu caminho é esse e vai ser premiado financeiramente também. Uma coisa que eu percebi ao longo do tempo de transição, os colegas, amigos e tal, porque assim, o que eu fui percebendo com o tempo? Cara, quando eu saía depois de um tempo, 1 ano, 2 anos com meus amigos de mercado financeiro, pô, os caras só sabem falar daquilo de mercado financeiro. E assim, é voltado para aquilo, para o dia a dia, para a realidade, etc. E aí eu fui voltando a fita e percebendo que... Voltar a fita é coisa antiga, né? Fui voltando a fita e percebendo que é porque a nossa realidade era o tempo inteiro aquilo. É porque você só focava no negócio, na área que você está. E quando você vai empreender, você estava falando um pouco, você é 360, né? O negócio tem que fazer tudo e tem que ser bom de tudo. E tem coisa que, obviamente, a gente não consegue ser bom e aí tem que se pedir ajuda e fazer o negócio que o Daniel falou bem. Vocês sentem alguma diferença? Vocês conseguiram, principalmente vocês dois que já saíram e já tiveram a carreira de transição aí em um tempo, você talvez um pouco menos, né, Douglas, do que o Arthur aí um pouquinho mais. Vocês sentiram essa mudança, um novo ciclo de, não digo que amigo fica para sempre, mas digo de colegas e esse tipo de perfil de ambiente que frequenta, porque tem lá na Faria Lima, todo mundo camisa, calça social, com as camisas eu ia falar isso, eu acho que até uma vez que você foi lá na unidade, eu brinquei e falei assim, saudade da Faria Lima, né, de andar lá pela Faria Lima. Tudo igual. Mas depois eu voltei para, assim, até hoje eu venho para os lados de cá, que eu tô lá pro lado mais ali da Zona Sul, né, do Shopping Morumbi ali. Quando eu venho pro lado de cá, eu falo assim, eu não tenho mais essa saudade, né, que só pega trânsito, é uma loucura, é tudo diferente. Aí você vê que você tá ali na Faria Lima, que mudou pra caramba a Faria Lima também, né, você não pode mais andar tranquilo pela rua, enfim. Mas eu, de certa forma, em relação aos ex-colegas ali, né, de trabalho, de fato, assim, quando você fala que está empreendendo, né, todo mundo fica curioso, porque acho que todo mundo tem uma certa vontade de estar do lado de cá, mas são poucos que têm essa coragem, né, de dar essa flipada e falar assim, puta, eu vou fazer isso, né? Então, quando você fala, é uma conversa rápida ali e aí já volta para o assunto do mercado financeiro. Então, eu ainda tenho em casa, minha esposa, ela ainda fala, me dá algumas informações de mercado financeiro, mas às vezes ela fala assim, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque fala, eu estou preocupado lá com a operação. Preciso voltar lá, preciso fazer o negócio lá de uma unidade de outra, preciso contratar, preciso fazer. Então, assim, eu acho que do nosso lado também, né, a gente talvez dê menos importância, né, porque a gente está preocupado com o que a gente está fazendo aqui, né, a nossa realidade é diferente. A nossa realidade é outra, né, então acho que muda completamente, né, então eu tenho essa saudade, assim, de estar um pouco no convívio com esse pessoal, que eu fiquei mais de 20 anos ali, mas quando eu vejo que minha realidade é outra hoje, eu quero voltar para cá, quero estar aqui, entendeu? Um pouquinho lá, mas tá bom, chega tá bom, acabou, já deu. Vamos ver. Você percebeu essa mudança? Até hoje os colegas pensam que eu tô de férias. Tá de férias? Tô. Nem faz ideia do que a gente... não sabe o que é. Férias. Mas até hoje ainda eu costumo falar de trabalho o tempo todo. Até por conta que o banco faz isso, né? Ele trabalha essa cultura muito forte. Então quando você sai do ambiente de trabalho, você está falando de trabalho. E nosso caso, empreendedorismo, quando a gente sai, a gente está falando de trabalho, mas a gente está falando de marketing, está falando de comercial, a gente está falando de resolver o problema ali. Então, é como a empresa, se estivesse no banco, você falava do seu setor, e quando você vira empreendedor, você fala de tudo. Então, eu não voltaria, não, a só falar de banco, não. Agora, me perguntaram isso uma vez, eu fiquei na dúvida, falei, como que é, né? Você teria um preço para voltar? Você voltaria se falasse, putz, se eu tivesse esse pacote aqui, eu largava tudo dessa minha vida e voltaria? Em alguns momentos lá atrás,
eu falei, não, voltaria. Eu falo, pô, peraí, isso daqui não, sem definir o valor, mas eu digo, eu tenho um preço pelo qual me faria voltar e depois. Aí eu fui mudando, reconstruindo, coisa, cada um tem o seu. Vocês têm tem preço? Tem. Assim, Preço, a gente vê acreditando que tudo tem um preço na vida. Tudo tem um preço. Mas de verdade, assim, não é demagogia não, alguma, porque eu tô aqui do teu lado, do lado dos colegas aí franqueados. Quando você prova esse lado de cá, né, apesar de você ser uma vida muito louca mesmo, né, de fazer um pouco de tudo, como a gente está falando aqui, quem é franqueado sabe que de fato tem que fazer um pouco de tudo. Quando você volta para lá e fala assim, putz, mas tá só numa posição fazendo só aquilo, né, dentro de regras, dentro de processos que às vezes eu não concordo, por mais que a gente falou que banco tem processo, tem pra caramba, tem coisas que eu não concordava ali, né, mas que eu tinha que aceitar, que era top-down, né, então vamos lá, vamos fazer isso aqui. E quando você está do lado de cá, você, o local da operação acaba tendo um pouco da cara do franqueado ali, do gestor daquele negócio, que acho que isso que é totalmente diferente, que me fez pegar gosto pelo negócio aqui, né, então... volto a dizer, tudo tem um preço na vida, mas hoje eu não sei precificar isso, né? Eu não saberia te dizer hoje, porque até para mim é muito recente também, um ano, né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, é um ano de operação, uma nova operação, são 2 meses de um repasse, então assim, eu quero fazer o negócio andar, crescer, sei lá, se lá na frente eu talvez desse passo atrás e repensar, né, qual o valor, qual o preço para voltar, eu acho que vai ser talvez uma conta mais difícil ainda fazer, né? É verdade. E aí, tem não? Eu voltaria, levaria todos os meus negócios para dentro do banco. Ele vai. Pra consumir. Não, levaria as ideias, o projeto mais possível. Né? É muito engessado. É outra vida, é outra realidade, é outra cultura. Outra cultura. Eu até fiz uma brincadeira esses dias com o gerente no banco do Bradesco, que a gente abriu a conta, outra conta nova, né? E ele tá do lado da unidade ali. E por coincidência, foi um colega que eu dei treinamento. Falei, conheço você é o Arthur lá do treinamento. Pô, tá lá mais tempo que eu, né? Continuou. E aí ele, tal, que bom que vocês vão abrir a conta aqui. Eu falei, bom, e é bom que vocês estão do lado da gente agora, né? Vamos fazer um trabalho de parceria aqui pro gerente levar vocês aí, pelo menos uma vez por semana, né? Fazer um trabalho de massagem, tudo. Vamos. Aí ele fala, então, agora você sabe que a agência tem que bater meta, tal, que não sei o que. Eu falei, sim, sei. E eu também tenho que bater meta lá no Bodo. Então a gente vai fazer uma troca. Vocês assinam um pacote aqui, ó, de tantos funcionários por semana e eu ajudo vocês a bater a meta. Então, fazer a moeda de troca hoje, né? E no banco a gente, né, aprendeu muito também a bater meta. E aí, claro, né, o banco tem que fazer esse trabalho, porque é uma complexidade. Mas quando você tem o seu negócio, você está olhando dinheiro entrando no teu bolso, é diferente. Então você vai ver, quanto mais você avançar, mais você chegar, mais você coloca dinheiro no bolso. Você sabe que esse negócio de voltaria, não sei o que, foi um negócio que eu pensei e vim às vezes no começo, quando eu estava ainda na indefinição, com aquele momento que eu falei, saí do banco, mas continuei fazendo um monte de coisa, e aí eu precisava gerar o recurso, não vinha, etc. Na hora que eu migrei e falei, não, vou focar no Budespa, no negócio, aí teve uma questão que é cultura, valores, propósito, etc. Na hora que isso te pega e vida é mais importante que dinheiro no final das contas. E na hora que você fala, não, o caminho da minha vida e direção, ela é essa, e aí é um negócio que você está fazendo que tem uma transformação, que vai impactar as pessoas, que leva bem-estar, que é coisa que tem, coisa arraigada, é difícil tirar quando você se encontrou, né? Isso é muito bacana. Gente, a gente foi um super bate-papo legal, super rápido. Legal. Quando é rápido aí, quando é bacana, passa rápido o negócio, mas eu queria que vocês terminassem com uma recomendação de vocês, uma dica para quem está pensando, porque tem, assim como nós passamos essa transição, tem milhares de pessoas que falam, puta, eu vou empreender, não vou, monto um negócio próprio, vou para franquia, o que eu devo pensar? Tem alguma coisa que, assim, você puder deixar cada um de vocês uma frase, uma coisa para a pessoa ponderar no momento da decisão, seria bem-vindo, acho que para muita gente que precisa de um incentivo e gostaria de falar, o que eu faço agora? Assim, acho que o novo ele sempre assusta, né? Tudo que é muito novo, em especial
para quem, no caso aqui, nós três, nós quatro, né, que passou pelo mercado financeiro, ficou alguns bons anos ali, você de repente mudar e largar aquilo, fazer o novo, ele assusta um pouco. Então, assim, acho que você tem que deixar um pouco o medo de lado e reunir tudo um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Você tem que ter, sim, o teu timing certo, tem que ter a tua reserva para isso, você tem que ter uma série de fatores, assim, um somatório de fatores que te deem essa um pouco mais de certeza para o que você está indo. Mas a gente acabou de dizer, assim, eu voltaria, qual o preço de voltar hoje? Eu, com um ano, eu não tenho a menor vontade de voltar, né? Então, acho que assim, uma vez você do lado de cá e você no modelo de negócio certo, né? De novo, é o novo que assusta, mas assim, quando você começa a provar um pouquinho, eu acho que, obviamente, sabendo onde você está pisando, a sua segurança é muito maior. Então, tem que arriscar. Sim, tem que arriscar. Tem que arriscar. Tem que arriscar. A vida do empreendedor é Isso, tomar uma isso aí. dose de risco. Acho que inovação. Inovar sempre. Achar que você tem um modelo pronto, criar uma franquia e vai ficar só nisso. Eu acho que a primeira dica que eu dou para quem quer empreender, achar que só vai fazer aquilo o tempo todo. Não. Você vai passar por constantes transformações necessárias, senão você para no tempo, você para na atividade, você perde, né, financeiramente aí. Então, inovar sempre. Isso eu dou a dica para o empreendedor, inovar. É isso aí. Boa. Genial. Se puder contribuir aqui também, eu acho que acima de tudo é importante se conectar com o negócio que você quer fazer, seja uma franquia, seja qualquer outra coisa, né? Porque uma vez que você se conectou com aquilo, você enxerga que aquilo te ajuda outras pessoas, as suas noites ali preocupado, as suas noites querendo trabalhar, a sua dedicação ali sentado para trabalhar vai ser uma coisa mais leve, né? E isso acho que ajuda bastante. Então, fazer conta é importante, mas assim, se conecte com o propósito, se conecte com aquilo que você está fazendo, né? Que eu acho que as coisas ficam mais leves e sintam dentro de você também. Às vezes a gente fica muito no racional ali, esquece de ouvir um pouco o que a gente está sentindo, né? Acho que ouvir também esse lado um pouco mais lúdico aqui do sentimento, acho que também é algo que às vezes aquele impulso que falta, né? Legal, e uma hora desperta, porque a gente não consegue ficar a vida inteira fazendo um negócio que você tá não sei se é o caminho certo. Tem que tomar um pouco de risco e ter coragem. Gente, super obrigado. Legal, demais. obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, tudo que vocês têm desenvolvido, a nossa parceria em conjunto. Esse foi mais um episódio do BudaCast. Espero que tenha agregado valor aí pro momento, bate-papo bacana. Obrigado, um abraço a todos.